Olá, boa noite a todos, a todas. Como estamos? Estou vendo que já tem muita gente aqui desejando boa noite. Boa noite, Rosiane, Cíntia, Luzia, Cissa, Ana Regi, Ana Janaína. Pessoal, é uma alegria poder compartilhar essa noite com vocês, essa noite tão especial, com pessoas tão especiais que somos todas nós mulheres. Deixa eu começar aqui então, porque a Dani já está aqui, nossa presidente já está aqui. Vou lendo os comentários aos poucos, tá? Quem quiser deixar suas perguntas, ao final a Dani vai respondendo. Nós estamos aqui hoje com essa pessoa incrível. Então é com muita alegria que celebramos essa data tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Para comemorar esse dia, que é mega especial, e que a nossa presidente, a Regina Lacerda, convidou a Dani Pascoal, que tem um currículo vasto. Não me apresentei, perdão, me chamo Larissa, para quem não me conhece, eu sou a terceira vice-presidente do SESB, que é o Clube das Executivas de Seguros, aqui de Brasília. Então, nosso clube ele está atuante, tem mulheres incríveis nele atuando desde 20 de novembro de 2020. Então, de lá para cá, a gente vem se completando, a gente vem aí somando, agregando a várias mulheres do mercado, né, trazendo força para tantas mulheres. Então, vou apresentar aqui a Dani, que é uma advogada, professora, palestrante, escritora, especialista em seguros, previdência e gestão de riscos. Então, ela tem uma atuação significativa no mercado financeiro e de seguros. Tem uma história de vida, gente, que eu me emocionei lendo o capítulo dela, eu me emocionei bastante. Então, é uma história de superação, de força. Ela vai trazer tudo aqui para vocês. Com certeza vocês vão se identificar com essa história dela e tudo que ela vai trazer aqui nessa noite. Mas, primeiramente, eu vou convidar a nossa presidente para dar as boas-vindas para todas vocês, desejar boa noite e as boas-vindas à nossa palestrante. Então, com você, Regina Lacerda, a palavra é sua. Boa noite! Boa noite a todas as executivas do mercado de seguros de Brasília, em especial as associadas do SESB, o Clube das Executivas de Seguros de Brasília, do qual eu tenho a honra de ser presidente. Como a Larissa falou, nós estamos juntas numa caminhada de liderança e representatividade feminina desde o dia 20 de novembro de 2020, quando o SESB foi fundado. O SESB tem cerca de 200 executivas de Brasília e hoje nós não sabemos mais caminhar sozinhas. Eu quero, então, em nome da minha netinha, a Elisa, que agora, no dia 22 de março, completa um aninho, dar as boas-vindas a todos dessa live e dizer que a vida sempre se renova. E hoje, o Dia Internacional da Mulher, é um dia que nós comemoramos o nascimento, o crescimento, as lutas e as conquistas de todas nós. E a renovação da nossa vida através do nosso trabalho, dos nossos filhos e dos nossos netos. E eu tenho o privilégio de ter a Elisa, que é essa grande mulher, tão pequenininha ainda, mas que já me ensinou muitas coisas. Eu quero também cumprimentar a minha diretoria, começando pelas vice-presidentes, a Larissa, que hoje brilhantemente conduz essa live e preparou nos bastidores todo esse momento especial para nós, inaugurando o canal do YouTube do SESB. Isso para nós é uma grande conquista. Junto com ela, a Monique, que é a diretora de tecnologia, também a Vanessa. Muito obrigada a vocês. As duas vice-presidentes que caminham lado a lado comigo, Eni Juncker e Virginia Suminski. Elas são minhas amigas, minhas companheiras,
e sonharam o sonho do SESB comigo e caminham esses anos junto comigo. Também a toda a diretoria que está conosco. E aí eu faço questão de mencionar que essas mulheres guerreiras, elas fazem um trabalho voluntário. O SESB é o voluntariado da causa feminina. Então, além de mães, esposas, donas de casas e corretoras de seguros, ou executivas de seguradoras, ou de assessorias de seguradoras, de representatividade de seguradoras, elas também doam seu tempo para o SESB. Então, em nome da Kelly, da Juliana, da Pamela, da Sônia, da Lígia, da Vilma, da Maria Luzia, da Aline, da Cláudia, da Ana Janaína, da Cíntia, da Fernanda, da Andréia, da Patrícia, da Rosiane, da Rossana, da Raquel, da Simone, da Fernanda e da Rosiane. Eu quero cumprimentar a todas as mulheres de Brasília e dizer que nós, juntas, podemos chegar muito mais longe, como nós estamos chegando até aqui. Em homenagem à nossa convidada, eu também quero deixar o nosso agradecimento a 29 mulheres especiais do mercado de seguros. Elas escreveram, junto comigo, o livro Mulheres no Seguro. E esse é um livro inédito, da editora Líder. É o primeiro livro no mercado de seguros que conta a história de 30 executivas que, com lutas, dificuldades e muita superação, alcançaram cargos de destaque e hoje são referência para todas nós. Essas mulheres fazem parte de uma trajetória brilhante e, em nome delas, dessas 29 coautoras, comigo 30, eu quero saudar a todas as executivas do Brasil, desejando que esse dia seja um marco na vida de cada uma de nós. Um marco de liderança, de união, de visibilidade feminina e que nós possamos juntas alcançarmos ainda mais espaços de representatividade. Daniela Pascoal é uma das coautoras do livro. Ela tem uma história brilhante. E eu conheci a Daniela quando ela foi indicada para participar do livro. Nós temos traçado esse caminho juntas, muito próximas. E vocês vão conhecer daqui a pouquinho, um pouquinho da Daniela Pascoal. Então, por ela ser a Daniela Pascoal, uma mulher da área da educação, eu quero começar essa live deixando uma frase muito inspiradora para mim, que é a seguinte: mulheres bem educadas serão boas esposas e mães, e, em última análise, contribuirão positivamente para a nação. Você pode estar estranhando essa frase de mulheres boas, educadas, esposas, mães, mas essa frase foi dita por Mary Wollstonecraft em 1792. Ou seja, naquele século onde as mulheres só serviam para ser mães e esposas. Ela lutou pelos direitos femininos, ela foi considerada uma mulher defensora dos direitos da mulher naquele século XVII. Se nós estamos hoje aqui, é por causa de muitas mulheres, inclusive Mary Wollstonecraft. Ela escreveu o livro Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. E eu tive a honra de escrever a biografia da Mary num livro chamado Mulheres Extraordinárias, que foi lançado ontem, e para mim foi um grande prazer escrever a biografia, ter um livro lançado, o meu 5º livro em coautoria, e poder visibilizar mulheres tão ilustres que nos antecederam e fizeram com que nós pudéssemos estar aqui hoje, nessa live, juntas, com tantos direitos adquiridos, com tanto espaço, com tanta visibilidade, porém, com ainda muitas conquistas a serem feitas. Estão aí os números. E nós não vamos falar deles hoje, de tristeza, de números ruins, de
de salários menores, de violência, que hoje a nossa live é de comemoração. Mas nós vamos falar que nós ainda temos um caminho para trilhar, e por isso o SESB existe e por isso estamos juntas. Larissa, obrigada por você, por ser uma das mais jovens do Clube das Executivas e por me inspirar como mulher, como mãe de 3 filhos que você é, como esposa e como minha vice-presidente. Eu tenho muito orgulho de ter você ao meu lado. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse clube. Fico até sem palavras e fico impactada. Mas eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Nervosa também, viu, gente? Podemos dar sequência, então? Então, daremos início aqui à nossa live. Seja muito bem-vinda, Daniela. Peço que você conte aqui para a gente um pouquinho, então, sobre a sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Fala um pouquinho aí, quem é a Daniela Pascoal? Então, primeiramente, boa noite, né, a todos aqui que nos assistem e que nos assistirão, porque esta live ficará gravada no YouTube do SESB. Agradeço imensamente a Regina e a Larissa pelo convite. É uma tremenda honra e responsabilidade estar aqui. Poxa, olha onde eu cheguei, que coisa linda, né? Poder ajudar de alguma forma. Então, gratidão por isso. Daniela Pascoal é a mãe do Rafael, um menino que já está com 30 anos, né? Um filho já criado, graças a Deus. Nasci em Santa Catarina, minha família materna está lá em Santa Catarina, muito queridos. Me criei em São Paulo, meus pais vieram para cá, eu era pequenininha. Gosto demais de São Paulo, acostumei. Aqui eu fiz a minha vida. Sou a mais velha de 4 irmãs, então responsável por elas, né? Desde pequenininhas, eu que tinha que cuidar, tomar conta, amo as minhas irmãs. Sou uma pessoa muito sonhadora, muito positiva, mas também muito realizadora. Eu persisto e vou e consigo muitas coisas. Sou uma pessoa calma, muito concentrada, mas também estou sempre em movimento. Gosto sempre de estar fazendo alguma coisa. E gosto demais de me relacionar com as pessoas, de interagir, de aprender, de ensinar, de estar sempre em contato com as pessoas. Ô, Dani, eu queria que você falasse também assim, um pouquinho sobre os seus desafios. Eu lendo o seu capítulo, você enfrentou uma série de desafios, né, durante sua juventude. Então, fala um pouquinho desses desafios aqui para a gente, o que te tornou, que fez assim, o que mais mexeu, que levou você a ser hoje essa mulher de sucesso, como foi percorrer, né, esse caminho de desafios, de conquistas? Eu enfrentei bastante desafios, né? Como todos aí têm a sua história. Então, assim, os primeiros desafios que eu me lembro já como uma pessoa caminhando para ser adulta foi procurar o primeiro emprego. Eu queria trabalhar e as empresas pediam pessoas com experiência e eu falava, poxa, mas me deem a oportunidade para que eu tenha experiência. Então, eu lembro muito desse pensamento naquela ocasião. Eu era muito jovem ainda, e eu queria trabalhar porque eu queria cursar uma faculdade e minha família não tinha condições de pagar. Então, eu tinha que fazer isso com o meu próprio dinheiro. Uma segunda dificuldade, né, um desafio, foi um filho na adolescência. Né? Eu acabei namorando um rapaz, ficando grávida. Eu estava no 2º ano do ensino médio e estudar para mim era importante, era um grande valor. E me falavam, como é que você vai estudar e ter um filho? Como que você vai dar conta disso? E fiquei desesperada, né? E falei, não, estudar é questão de honra, né? Como que eu farei? Eu vou dar um jeito. E eu tinha o apoio da minha família, né? Sempre muito presente. Então, eu contei com a ajuda da minha avó, que falou, vai adiante, pode contar com a minha ajuda para cuidar do seu filho, né, o Rafael, e você vai continuar trabalhando, vai continuar estudando e nada vai mudar, né? Conta com o meu apoio, isso foi fundamental. Sem esse apoio eu não conseguiria ir adiante. E também uma coisa que eu me lembro bem, eu estava pensando até hoje sobre isso, e eu acho que foi hoje que eu refleti. Eu lembro que lá na escola, as meninas se uniram muito para me ajudar. Elas compraram uma cesta com talco, com sabonete, com um monte de coisas para o Rafa, e elas levavam a lição de casa para mim enquanto eu estava de licença, e me apoiaram, iam visitar
me visitar em casa. Então, assim, hoje eu entendi que foi a primeira manifestação de solidariedade feminina. Nós éramos muito jovens, né? Tínhamos 16, 15, 17 anos naquela ocasião, e olha que importante foi isso para meu apoio emocional. As pessoas se unindo, né? As meninas ali me dando a maior força. E eu voltei rapidamente às aulas, não precisei em nenhum momento parar meus estudos, nunca parei, né? Me formei e tudo. Uma outra dificuldade que eu fui sentindo mais adiante foi a dificuldade do crescimento profissional, do dia a dia, de conseguir ser reconhecida e ser promovida e crescer na carreira. Existiam pessoas boas e apoiadoras, mas também existiam pessoas competitivas, né? Então, reconhecer esse ambiente, saber lidar com isso, até mulheres também que competiam e não deixavam você ter o seu espaço, sendo que há espaço para todos. E uma outra dificuldade que eu lembro foi enfrentar a sala de aula com muita gente. Eu lembro que para eu conseguir um desconto na faculdade, eu me coloquei como assistente de aula. E o professor, uma vez, precisou se ausentar e pediu para eu conduzir a aula. Então, era uma sala grande, com quase 100 alunos de direito, e eu me preparei muito para fazer bonito e dei aquela aula de direito. E aí eu falei, que maravilha, que é isso, eu quero isso para mim também. E depois, mais à frente, eu fui dar aula na Escola Nacional de Seguros, a antiga Funenseg, e também tive uma sala ali com futuros corretores de seguros, pessoas até naquela ocasião mais velhas do que eu, e ali também foi uma prova de fogo, adorei estar com aquele pessoal, aprender também com eles que já tinham a prática do dia a dia. Isso foi um desafio também muito grande, e tudo isso me levou ao crescimento. Foram histórias que me fizeram crescer, foram boas de ter sido vivida. E você falando aí me veio à mente, né? Primeiro você teve o amparo de uma grande mulher, que foi sua avó, depois o amparo desse grupo de mulheres, essa rede que te apoiou também, que estavam ali mais próximas a você. Então, a mulher sempre dando esse apoio aí a outra mulher. Nossa, como é importante, né? Se todas nós pudéssemos dar esse apoio a uma outra mulher num momento de necessidade, num momento assim tão importante como esse, né? E você me falando aqui, você multitarefas, já esteve em vários lugares. Conta um pouquinho essa trajetória, só para o pessoal se situar de como é que foi essa sua trajetória profissional. Você já esteve na INS, você já é professora, então como é que foi assim, diante das seguradoras, como que você começou e como é que foi essa trajetória sua aí profissional, para a gente se situar aqui direitinho? Sim, eu comecei trabalhando na área financeira, meu sonho era trabalhar em banco, então, lá naquela ocasião que eu queria meu primeiro emprego, eu queria banco, e eu consegui. Gente, todo mundo tinha esse sonho, eu também tive esse sonho. Não é? De trabalhar em banco. Era o máximo, né? Era chique demais. Então, eu peguei meu currículo na época, né, gente, faz tempo. Eu imprimi o currículo e eu ia de banco em banco entregando na porta, né, RH, para o segurança. Eu fui para a Avenida Paulista, né? Em São Paulo tem muito banco. Eu fui de um lado e voltei do outro, entregando todos os currículos, né? E me chamaram, né? Alguns bancos chamaram para entrevista e acabou dando certo. E eu entrei em um banco na área de contabilidade. Eu não queria trabalhar em agência, eu queria trabalhar numa área interna e deu certo, né? Eles viram que eu fazia um colegial, na época era colegial, hoje é ensino médio, né? Que era técnico em contabilidade, administração. Então, me encaixei numa vaga e dali fui para a área financeira. Aí o banco que eu trabalhava queria montar uma seguradora no Brasil que eles ainda não tinham. Eles só tinham uma joint venture com uma outra seguradora americana. Então, eu fui fazer parte desse grupo, porque eu já tinha até pedido à minha gerente para que quando houvesse uma oportunidade, ela lembrasse de mim, porque eu sempre gostei, né, de desafios, e não queria fazer mais do mesmo, já estava na contabilidade há um tempo. Então, ela lembrou de mim nessa ocasião, e eu fui fazer parte, fui a terceira funcionária da seguradora desse banco na época. E de lá foram contratadas mais pessoas, e eu fiz parte de todo o início da criação do sistema, da migração dos processos da carteira da joint venture para o banco, da criação de novos produtos. Foi ímpar esse conhecimento. Aí de lá para cá eu fui passando por outras seguradoras nas oportunidades de carreira que foram surgindo. Nesse meio tempo apareceu oportunidades de aula, que foram essas aulas da Escola de Seguros, esse professor que eu era assistente lá na época da faculdade, aí foi tudo em paralelo. E eu fui fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? À noite dando aula, de dia nas seguradoras, e é o que eu faço hoje praticamente.
é bom, eu gosto muito de estar nesse movimento. E aí, você lá no seu capítulo, você fala de liderança. Nessa seguradora, então, você estava ali no papel de liderança, né? Como era nesse momento e depois daí, qual a sequência depois desse marco aí, você seguiu para onde? Ou você continuou, permaneceu? Como é que foi? Sim, sim, eu fui líder muito jovem, quando eu estava nessa seguradora, que foi a primeira que eu trabalhei. Eu estava como analista financeira, contábil, depois eu fui para coordenadora operacional em poucos meses, porque a seguradora estava crescendo, então havia muita oportunidade, e foi minha primeira liderança, então eu achei o máximo, porque eu gostava demais de estar sempre ajudando as pessoas, orientando, ensinando, então já foi uma transição natural do que já acontecia. E de lá para cá foram crescimentos, né, em cargos maiores, sempre eu gostei de quem lidera também gosta de ser liderado, né? Então você tem a virtude do seu líder, o exemplo que você absorve e você quer fazer o melhor pelos seus liderados também, porque eu entendo que liderança é gostar de gente, né? As pessoas são mais importantes do que os processos. E é por meio delas que se conseguem os resultados. Então, eu sempre olhei isso com as minhas equipes, de observar cada um, sempre entender o ser humano como um todo, não existe a pessoa em casa é uma pessoa, no trabalho é outra. Não, é tudo junto. Se não está bem em casa, atrapalha, interfere o trabalho. Então, precisa entender, dar o tempo para aquela pessoa. É um ser humano só. Então, essa visão do todo, né? Compreensão. Também entender o que cada um busca, o que cada um quer. Às vezes, ajudar as pessoas a buscarem isso, a se desenvolverem, estimular o desenvolvimento. E também, como a gente trabalha em grupos, entender como que as pessoas interagem melhor, né? Quem combina com quem complementa quem, porque cada um de nós tem um pedacinho da competência, então eu vou buscar quem me completa. E aí formar essas equipes diferentes, isso eu aprendi, porque às vezes a gente contrata quem é parecido com a gente, natural, tem empatia, né? Mas a gente tem que contratar pessoas diferentes, que discordam, que trazem outra visão. Eu fui aprendendo isso com o tempo, é claro. E aí você tem uma equipe forte, que tem vários pontos de vista. Então, isso para mim é liderar, é aquela questão de orquestrar, né? De trazer o melhor de cada um, sempre entendendo o ser humano e fazer com que essa equipe cresça. E o que você me perguntou sobre como foi a evolução disso daí para frente, aí eu te diria que vem um outro desafio, que eu acho que esse foi o maior desafio da minha vida, que foi o desafio do desemprego. Eu nunca imaginei que ia passar por isso, né? Porque carreira, para mim, é uma coisa tão importante, sempre me dediquei tanto. Como assim deu errado? Né? Como se o desemprego fosse algo que só pode ser ruim, só se pode colher frutos ruins dele. E aí eu entendi que não. É claro que no primeiro momento a casa caiu, né? Eu fiquei muito abalada. Eu estava no auge da carreira, com um monte de projetos envolvida com a equipe, de repente no dia seguinte não voltaria mais. Como assim? Então, para mim, foi absurdo. Mas aí são vários fatores, Chão, nem né? todos. Fica sem chão, mas nem todos a gente controla. A gente tem que olhar assim, o que eu faço para melhorar daqui adiante, o que é meu, e aí eu aprendo com isso, a gente tem que saber qual é a nossa responsabilidade, porque sempre tem, né? Mas o que é do outro, o que é do contexto, o que está fora da minha competência, o que é oportunidade se abrindo, tem que aceitar algumas coisas, né? Não tirando a sua responsabilidade sobre o processo. E aí, esse momento foi um momento de virada, foi um momento de crescimento enorme para mim, porque depois de passar daquela fase da negação, da tristeza, né, eu falei, bom, agora vamos fazer algo. Tem que Então, procura arregaçar as emprego, mangas, né? arregaçar as mangas, precisa trabalhar, precisa ter dinheiro, pagar as contas, né? E aí você, numa época também que o mercado estava recessivo, né? Começando aí a pandemia, então assim, tudo para abalar, mas não pode abalar, tem gente com tantos problemas maiores, né? E aí eu surgiram as oportunidades de mais aulas, falei, poxa, então o caminho está sendo aula, é o que eu sei fazer. Então a gente tem que pegar o que sabe fazer e construir algo sobre isso, né? Então eu aprendi que trabalho não é só a carteira assinada, que é o que eu fiz a vida inteira, era também poder empreender e fazer o que você sabe, né? Se você tem competência, talento, dom, sabe fazer qualquer coisa, usa isso a favor das pessoas e elas te pagam por esse trabalho, elas te remuneram. E aí eu fiquei assim, com um domínio sobre o meu tempo, que eu trabalhava até mais do que se tivesse numa empresa, porque aí você não tem hora para acabar, né? E você gosta, e aí você vai embora e vai até tarde. Então eu comecei a ser chamada pelos meus colegas de mercado para dar treinamento nas empresas deles, nas seguradoras.
empresas de tecnologia de seguro, então eu viajava dando um monte de treinamento, escolas, faculdades, e uma coisa maravilhosa que surgiu nesse ínterim foi a oportunidade de escrever, né, 2 livros. Um livro foi o Risk Compliance, que foi um projeto para uma faculdade que eu dei aula na pós, o Senac, e esse me exigiu muita dedicação, porque eu tinha que fazer pesquisas, estudar, escrever ali com muito critério, e se eu estivesse trabalhando, não que eu não estivesse, né, mas se eu estivesse num emprego formal, com horário e tudo, talvez eu não conseguisse entregar, então foi um momento adequado, e o outro foi o Mulheres no Seguro, que surgiu no momento pessoal de grande transformação, em que talvez eu não aceitasse se eu tivesse em outro momento. Estou trabalhando, estou bem, estou resolvida, não preciso disso. Olha que coisa, não sei se eu poderia pensar assim em outro momento. Estou muito atarefada, nem tenho tempo para isso. Eu estava aberta, né? Eu estava sensível, estava num momento delicado da minha vida. Então, aquilo bateu no meu coração e eu falei, poxa vida, agora eu consigo sentir na pele o que é uma pessoa desempregada, porque eu nunca tinha passado por isso. Eu achava que compreendia, mas não compreendia tanto quanto agora. Tanto é que eu sempre que posso, mando currículo, ajudo as pessoas, porque eu sei que não é fácil. Né? E não é porque você não é competente, é simplesmente naquele momento, naquele contexto, naquela hora não deu, não serviu, mas servirá muito melhor em outro contexto. E aí vem até a questão do empreendedorismo, né? Eu fui dar aula numa escola de certificação financeira, entrei como sócia, e aí a gente corre atrás de aluno, e coloca o lanchinho, e faz de tudo, então eu fui entender o que é ser um empreendedor também, que não é fácil. Então, foi uma vivência incrível. Hoje eu voltei para o mercado, né? Estou novamente de carteira assinada, estou adorando, é claro, eu gosto, estou em banco de novo, né? Na área de seguros, finanças, mas toda essa experiência que eu passei, e ainda em paralelo, né, passo, me faz ser uma pessoa diferente e melhor do que eu era. Nossa, é de arrepiar, assim, ouvir você falando tudo isso, porque nada acontece fora de hora. Tudo tem o seu momento, tudo acontece como tem que acontecer realmente, né? E você vê, assim, tudo se encaixou, chegaram, né? As coisas foram chegando nos momentos mais oportunos. Foi realmente incrível. Você falar aí de liderança, aqui tem muita mulher empreendedora, muita dona de seguradora, de corretora, perdão. Então, você falar de liderança é muito importante para mim, para a Regina. A gente lidera equipes, então é importante demais trazer esse assunto aqui, porque nos interessa bastante. E aí, dentro de tudo isso que você falou, todas essas importâncias, né, que o líder ele tem que ter esse olhar mais amplo para a sua equipe, ver de uma forma, né, singular cada um, né, cada componente ali. Dentro disso tudo que você falou, o que você considera assim que é mais importante na liderança? Traz esse assunto aqui que para a gente é de extrema importância nas nossas corretoras. O mais importante é, de fato, ter o olhar do outro e saber que as pessoas são diferentes. E não tem alguém melhor, alguém pior. São diferentes. Então, uns estarão no início daquela atividade, função, não importa a idade. E aí a liderança é mais próxima, porque precisa pegar pela mão, até a pessoa ter autonomia de andar sozinha. Então, precisa ser uma liderança diferenciada daquelas pessoas que já estão mais sêniores, que já são mais independentes e nem gostam de alguém muito em cima. Então, eu penso que o líder tem que se adequar ao liderado, e não o contrário. Eu sempre, claro, cada situação é uma situação. Se eu estou lidando com alguém de um conselho de uma empresa, alguém que tem um cargo muito grande, eu vou procurar me adequar a essa pessoa porque ela tem uma outra visão estratégica. Mas quando eu estou ali no tático ou no operacional, eu penso que a liderança tem que ser servidora. Eu tenho que me adequar às pessoas na medida do possível, né? Eu tenho que me amalgamar a elas. Então, eu vou procurar identificar o que cada pessoa precisa, e cada um é diferente, e tratar com cada um. Então, um talvez seja mais amigável, e eu mando coraçãozinho, e falo uma linguagem mais afetuosa. Outro pode ser mais direto, talvez até fique estranho mandar coração, não pega até bem, então eu vou ser mais direto. Então, acho que é isso na vida, né? A gente procurar se adequar a cada pessoa conforme é melhor para ela, e não melhor para você. Isso é um exercício de empatia, de verdade, né? Então, acho que isso ajuda, porque as pessoas acham que você está próxima delas, realmente entende, e é importante também ouvir, acho que mais ouvir do que falar, porque quando a gente ouve, a gente percebe mais coisas, é mais importante até ouvir do que falar, porque você acaba
sendo melhor percebido, e a pessoa que foi ouvida vai falar, poxa, aquela pessoa é ótima, ela tem uma ótima fala, e na verdade ela só te ouviu, né? Isso é bem importante. É verdade. Até quando a gente assim vai dar um feedback, né, para alguém da equipe, tem uns que se dão bem com a crítica, elas melhoram, e já outras, quando recebem uma crítica, tem uma resposta negativa. Então a gente tem que saber até como dar, né, o feedback, a hora certa para dar, para que aquele feedback ele seja realmente tenha um retorno positivo. Nossa, é muito importante, realmente, tratar cada um ali com a sua particularidade, singularidade. Ô, Dani, outra coisa, você, como a Regina falou, é uma das coautoras, né? Teve essa parte aí de escritora que te surgiu num ótimo momento, e você foi uma das coautoras do livro Mulheres no Seguro, e Mulheres de Seguros, né? Como foi para você a experiência de escrever, né? Falar sobre a sua vida, porque ali a gente se coloca assim vulnerável, né? Quando a gente fala da nossa vida, da nossa intimidade, a gente se põe ali numa posição de vulnerabilidade. Como foi para você falar sobre a sua vida ali no capítulo do livro? Olha, a princípio, eu fiquei com um pouco de receio, né? Quando a Regina me convidou, eu falei, mas falar de mim, quando eu tinha escrito o livro Risco e Compliance, foi ótimo, porque é um livro impessoal, eu estou falando de algo que não sou eu, né? É uma ciência. Então, eu não me comprometo apenas com o fato de fazer uma pesquisa e falar coisas certas e adequadas. Agora, escrever sobre você é bem difícil. Foi até mais difícil, vamos dizer assim, porque eu pensei, o que falar? Será que eu tenho algo relevante para dizer? A minha vida é igual a de todo mundo, né? Todo mundo tem histórias como eu, mas eu estou tendo a oportunidade de poder contar, e nem todo mundo tem. Olha que privilégio, que honra, né? Então, vou aproveitar essa oportunidade que a vida está me dando, que Deus está me dando, e assumir isso com bastante responsabilidade, carinho, pensando assim, na empatia também, né? Quem está lendo, claro que são pessoas diferentes, não sei quem será, mas quem está lendo vai ser uma pessoa que vai aproveitar esse conteúdo de que forma? E aí eu procurei usar uma linguagem que fosse assim mais universal, que eu gostaria de ouvir, e que eu penso que as pessoas também gostariam de ler, trazendo exemplos que pudessem ajudar aquela menina que também ficou grávida quando era adolescente. Eu só estou colocando aqui para carregar o notebook, pessoal, está acabando a bateria. Pensando em usar como exemplo, obrigada, em usar como exemplo a minha vivência para aquela, que é o que eu tenho de história, né? Cada coautora trouxe a sua, eu li todos os capítulos, tem histórias que são parecidas com a minha, tem histórias muito diferentes e todas maravilhosas. Naquela pessoa que, poxa, era pobre, queria crescer, e como que fazer isso, e determinada foi lá, continuou perseguindo seus sonhos, e aí eu queria mostrar que é possível. Pessoas que passaram pelo desemprego, eu conto isso no livro também, pessoas que gostam da educação. Então eu falei, olha, até que eu tenho muita coisa para contar, acho que isso pode servir de exemplo. Eu até pensei numa situação também que é a seguinte, lá na minha igreja, nós costumamos dar testemunhos de coisas que nos acontecem para poder edificar o próximo. Então, eu estou levando algo que me aconteceu, por menor que seja, porque às vezes para o outro é algo grande, a gente não tem noção como isso bate na outra pessoa. Então, tem que falar, tem que contar coisas que aconteceram, coisas difíceis, como foram superadas, e com aquelas pessoas muito próximas que você confia, coisas que ainda estão por ser superadas, para que elas te ajudem a passar por isso, né? Claro, com as pessoas que a gente confia. Então, foi com esse intuito que eu acho que valeu muito a pena. Nossa, como essa oportunidade foi valiosa, né? Ficou para a história, né? Ter um legado. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então, para mim, foi um tremendo privilégio. Mostrar assim que é possível, né? Servir como exemplo, mostrar que é possível, encorajar muitas outras pessoas que possivelmente estejam passando por alguma dessas situações que você passou também. Então, você realmente Sim. encoraja muita gente. Como foi válido, foi bom para você, como você tem dito, e muito melhor ainda para quem está lendo, para quem está tendo o contato aí com o que você passou. E aí a gente fica pensando assim,
como hoje em dia a mulher se desdobra em tantas, né? Essa mulher 360 que cuida de casa, cuida de filhos, cuida do trabalho e às vezes está em casa, trabalhando em casa, como a gente teve esses momentos, né, de pandemia, muita gente trabalhando em casa e tendo que cuidar da casa e dos filhos ao mesmo tempo, do estudo das crianças. E aí, ao mesmo tempo, a gente sente essa necessidade de procurar uma capacitação todos os dias, né? Procurar se melhorar, aprender. Então, como, assim, qual dica você daria? Como enfrentar esse mundo nosso atual e como driblar esses desafios, mas sem deixar a capacitação de lado, sem deixar de investir em aprendizado, né? Como você é uma pessoa que estuda bastante, que lê bastante, então, como conciliar tudo isso? Não é fácil, né? Quando a pessoa tem vários papéis, ela tem que se desdobrar mais e mais. Então é importante contar com rede de apoio, sim. Se tiver uma família que possa ajudar, isso é bem relevante, né? Eu tive a minha avó quando meu filho era pequeno. Mas eu vejo muitos exemplos de pessoas, né, de mulheres que vão à luta e dão um jeito, né, se viram. Então, quando a pessoa quer de verdade, ela encaixa, né, uma forma de conseguir. Até academia, né, que essa eu não faço, devia fazer. Mas até academia, se você quer, você faz, né, vai dar uma caminhada. A gente não faz as coisas porque a gente não prioriza. Mas tudo são escolhas de verdade. E escolher aprender, para mim, até foi uma coisa natural, porque eu já gosto. Então, fica mais fácil. Quem não gosta, né? Acho que a maioria das pessoas devem ter prazer em, olha, soube algo novo hoje, aprendi tal coisa. Não é só aprender assim, fazer faculdade, não estou dizendo uma aprendizagem formal, mas aprender algo novo. Aprender, a gente aprende ouvindo, observando, aprende com os mais velhos, aprende com os mais jovens, é vocês ter um olhar atento, né? Estar disposto, né? Estar aberto para aprender. Então, aprender a educar os filhos. Eu lembro que quando meu filho estava na escola, hoje ele já é um moço de 30 anos, tinha a Escola de Pais do Brasil, a EPB, e aí tinha curso para pais. Eu fui lá fazer, porque eu falei, acho que eu preciso aprender alguma coisa, porque aí a gente faz tudo meio intuitivo. E aí eu fui lá, aprendi um monte de coisa que eu não sabia. A gente sempre pode aprender, a gente imagina que a gente sabe tudo. Sempre tem que aprender, e é sobre casa. Né? No YouTube você pega um vídeo lá, como é que conserta alguma coisa. Quem é curioso, aprende qualquer coisa, né? Hoje tem muito mais informação do que antigamente, né? Então, é bem relevante. E eu vejo nas empresas, quando a gente ia buscar profissionais no mercado também, às vezes você não encontra alguém que tenha aquela capacitação que você precisa. Eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento em Excel, precisa que tenha conhecimento nessa ferramenta, ou inglês, ou com essa faculdade, e às vezes você tem tantos candidatos, mas aquele conhecimento, aquela habilidade, nem todos têm, e isso vai restringindo as opções, né? E é um diferencial. Então, acho que as pessoas têm que olhar assim, o que eu quero fazer da minha carreira, da minha profissão, o que eu preciso aprender, o que as empresas ou o mercado, né, se eu sou empreendedor, mais pedem, eu preciso entender a marketing digital, para a minha carreira, eu vou divulgar o meu trabalho, isso é relevante. Então, vai na internet, aprende, ou faz um curso, paga, tem cursos gratuitos também, aí você avalia onde você vai buscar esse conhecimento. Precisa entender como fazer gestão de pessoas, vai fazer um curso sobre isso. Então, as pessoas têm que entender assim, que competência me falta para eu chegar no próximo nível? Eu já tenho umas ideias na minha cabeça do que eu quero mais para frente, né? E eu sei o que me falta, já tenho assim umas ideias, já estou fazendo algumas coisas e tem outras que ainda tenho que começar. Então a gente tem que ter isso em mente, aonde eu quero chegar, porque a gente não pode ficar confortável e falar, já cheguei onde eu queria. Talvez lá na frente, né? Quando falar, não, agora eu vou descansar mesmo, mas eu acho que a gente é muito jovem, né? Vamos viver muitos anos. Então é sempre bom ter vontade de fazer uma coisa. Agora eu quero aprender crochê, é um desafio, né? Qualquer conhecimento. Então, nossa, tem tanta coisa para aprender, meu Deus. Se eu for fazer a lista, a gente não vai dar conta nessa vida, né? É verdade. Então, Nossa, muito legal. É bem relevante. Então, se projetar, né? Se ver lá na frente e entender o que me falta, né? E buscar o conhecimento, sempre se aprimorar, sempre, né? É isso aí. Gente, posso dar uma pausa só para a gente ler alguns comentários? Porque, olha, tem um comentário aqui da Cissa. Dani, você sempre foi determinada em tudo. Muito orgulho de você, meu amor. Aí o comentário da Cissa. A Virgínia.
Importante manter a calma e seguir em frente. Acho que ela estava falando ali daquele momento que você ficou desempregada, né? Realmente, nesses momentos de dificuldade, é manter a calma. Quando a gente se desespera, a gente não consegue enxergar a saída. Então, você teve ali um momento seu de compreensão, as coisas foram surgindo e você foi entendendo qual o caminho a percorrer. Incrível, incrível. Aqui é o comentário da Andréa Silva. Que trajetória linda, em 3 coraçõezinhos. Nossa, presidente, é incrível, incrível mesmo. Nossa, estou amando, amando conhecer um pouquinho mais sobre você. Que live, gente. Olha, todas essas informações aqui a gente leva para a vida. E todo esse conhecimento que ela está compartilhando aqui com a gente leva para o nosso dia a dia e vai servir de exemplo para muitas mulheres que estejam aí passando pelo menos parecido pelo que a Dani passou. Então, vamos dar sequência aqui. Dani, olha só. Você fala no livro lá, né? Você é empreendedora, você é professora. E aí, o que tem em comum entre a mãe, a professora, a gestora e a empreendedora? O que tem em comum aí nessa Dani que fez você chegar até aqui, a ter essa trajetória de sucesso? Curiosidade. Então, qualquer coisa que eu vejo, eu já vou no Google, né? O que é essa palavra? Curiosidade em aprender, não importa o que seja. E uma vez uma colega, né, psicóloga de uma das empresas que eu trabalhei, que faziam um trabalho com os líderes, me falou: Dani, não fica atenta só em coisas que dizem respeito à tua carreira, à tua profissão. Aprenda, deixa sua mente aprender coisas novas também. Como é feita essa pulseira? Isso também tem valor. Outras profissões que não a sua, vai no circo, veja a arte. Isso ajuda a criatividade, não fica focada só em um caminho, né? Abra as suas possibilidades. E aí essa curiosidade hoje é para tudo, né? Então qualquer coisa que me caia assim na mão, eu falo: deixa eu entender um pouquinho disso aqui. Aí, claro, se você não vai se aprofundar, não dá tempo, né, de ver tudo, mas só uma esmiuçada. Então, essa curiosidade em tudo, na vida pessoal, profissional, acadêmica, e acho que o comprometimento. Eu não consigo fazer se não for inteiro, né? Se é para estar pela metade, só colocar um pedacinho ali da ponta do pé, eu preciso trabalhar isso, porque às vezes precisa, né? Só dar uma olhadinha e não pegar e abraçar e fazer. Né? Então, o trabalho do aluno, aí deixa aqui, eu faço por ele, não posso, eu tenho que ensiná-lo a fazer, então eu tenho que me segurar. Então, esse comprometimento, envolvimento, de procurar fazer da melhor forma possível, sempre se importando, né? Se envolvendo de forma colaborativa, procurar ajudar as pessoas, ouvi-las, né, entender. Até uma faculdade que eu pensei em fazer também, quando eu prestei vestibular, foi Direito e Psicologia. Quem sabe seja um sonho, porque não faz sentido na minha carreira agora, mas olha, de repente um hobby, pode ser que faça, não sei. Às vezes o caminho se faz ao caminhar, né? Tem coisas que foram acontecendo que eu não pensei, eu não pensei que ia ser professora, eu não pensei que hoje eu estou numa área de risco e compliance, que eu estava numa outra área de seguros, e aí eu escrevi um livro sobre risco e compliance e hoje estou nessa área. Então, olha, o que é isso, está se encaixando. E daqui para frente, eu não sei, de repente, quem sabe, psicologia. Então, às vezes a gente vai descobrindo andando. É melhor não parar, vai andando e no meio do caminho você vai encontrando as peças, as pessoas e vai construindo. Então, acho que tem em comum essa Dani experimental, que gosta de olhar, observar e construindo. Eu não gosto de ficar parada. É que Deus me permita estar sempre em movimento, sempre com essa energia de poder somar. Essa é a questão que é comum a todas essas esferas aí da minha vida. Maravilha. Você quer falar sobre os livros, os títulos dos livros, as pessoas poderiam anotar aí, irem lá, buscarem os seus livros, Dani? Claro. Um livro se chama Risco e Compliance, eu estou até com ele aqui. Mostra esse livro, da editora Senac. Uhum. E o outro livro, conhecidíssimo, queridíssimo, inclusive nosso, né? É o Mulheres no Seguro. Desse aqui, eu sou coautora, nós já conhecemos, da editora Líder. São essas duas crianças aqui. E a minha terceira criança recente, tem o Rafa, né, que é o primeiro, claro, pelo amor de Deus. Então, esse aqui seria o terceiro. A minha quarta criança recente é a minha dissertação do mestrado, que eu estou terminando, que eu pensei, para ser professora qualificada e de faculdade, de pós-graduação, eu preciso
O quê? Preciso fazer um mestrado para aprender a dar aula de verdade, cientificamente falando. Então, fui buscar, fui estudar, sofri bastante, porque não é fácil, muito trabalho, muito artigo para escrever. E aí, produzi a dissertação, escrevi sobre governança corporativa, que é um assunto que já tem tudo a ver com o que eu estou trabalhando hoje, com outro livro que eu escrevi, que foi Risco e Compliance. Está tudo juntando as peças, assim, muito legal. E aí eu vou defender, né, fazer a defesa dessa dissertação na semana que vem. Estava até falando com a Regina, semana passada eu estava doidinha, finalizando a dissertação, as pesquisas todas. Então, essas são as minhas obras até o momento. Ótimo. Anotaram aí, né, pessoal, para vocês buscarem aí os livros que tem aí. Deixa eu ler mais algum comentário aqui, antes da gente se caminhar para o fim. Regina, quer fazer algum complemento? Quer fazer alguma pergunta para a Dani? Eu quero sim, Lari. Obrigada pela oportunidade. Eu estou aqui me deliciando com vocês duas. Muito orgulhosa de vocês. Muito. E uma palavra que a gente tem que aprender é sororidade, né? É a gente ter amiga, irmã, é a gente estar junto, estar de braço dado. Então, a gente tem trabalhado essa palavra no SESB e eu estou muito orgulhosa de vocês. Mas eu queria perguntar para a Dani. Eu estou vendo que tem muitas executivas de seguradoras na nossa live, Dani. E eu pessoalmente acompanhei você, toda essa dor, quando você ficou fora do mercado de trabalho. A gente compartilhou muito, a gente orou juntas, pedindo a sua nova recolocação. E você é uma mulher de fé, e eu admiro muito isso. Nós temos em comum a nossa fé cristã. E eu queria que você falasse um pouquinho para essas executivas que são de seguradoras. Você que já transitou pelo ambiente de seguradora, né, pelo ambiente privado e de bancos, como é você crescer dentro de uma seguradora? Como é você se destacar? Quais os desafios que tem uma mulher como securitária? A gente sabe que o mercado de trabalho nas seguradoras ainda é extremamente masculino. Segundo a pesquisa da Escola Nacional de Seguros, as mulheres que trabalham em seguradoras se dizem com bastante preconceito em relação aos homens. O trabalho nas seguradoras apresenta menos espaços para as mulheres, então elas são menos promovidas a espaços de liderança. E quais os desafios, então, que essa mulher tem e como se preparar para não estar na base da pirâmide, para não ser mais uma mulher que está ali sem possibilidade de ascensão? De fato, essas áreas de seguros e financeiras são áreas que têm muito mais homens no topo da pirâmide do que mulheres. Eu vejo hoje, inclusive, nos conselhos, nos boards, na direção executiva, são homens. Poucas mulheres ascenderam ainda a esses cargos. Em contrapartida, nós vemos muitas mulheres na média gerência, inclusive até como analistas. Nós temos até dados que mostram que em seguros existem mais securitárias do que securitários, né? As mulheres estão trabalhando, estão ativas. Academicamente também tem estudos que mostram que as mulheres estão muito preocupadas com a sua capacitação e elas ocupam os bancos acadêmicos mais do que os homens, então elas estão chegando. Eu acho que é questão de tempo para que elas ascendam também a cargos mais executivos, mais altos nas empresas, sejam de seguros, financeiras ou outras áreas. Mas é claro, esse tempo tem que correr mais rápido. Assim como a tecnologia, a globalização, tudo está correndo mais rápido, essa parte também precisa correr, porque é muito lento, né? Nós percebemos que isso demora. E aí tem alguns retrocessos que a gente vai vendo aí ao longo das notícias que nós vamos nos deparando, das histórias, e a gente fica assim, perplexo, né? De ver que ainda acontece. Nós somos privilegiadas de estar numa outra situação. Chegamos um pouco mais à frente, mas quantas em outros países, em outras condições, né, ainda estão lutando e nós temos que nos ajudar. Então, existe bastante espaço a ser conquistado. Eu penso que esses homens todos que estão nesses cargos maiores já vêm de uma história em que eles ocupam essas posições, eles têm essa mentalidade, então acho que
Alguns já estão com a mentalidade de entender que tudo é diverso, que não importa o gênero, todos podem ter a competência, devem ser estimulados, mas acho que cabe a todos nós fazer um pedacinho dessa história e acelerarmos esse processo para que todos tenham oportunidades, independente do gênero. Acho que é para todo mundo. Basta ter a capacidade, ter a competência. E isso é algo que precisa, sim, ser muito conquistado no nosso mercado de seguros. Eu vejo que ainda tem muito a ser feito, e no mercado financeiro mais ainda. Mais alguma coisa, Regina? Tá fechado seu microfone, deixa eu abrir. Isso, estava fechado. Dani, que aula que você está dando para nós, que conquistas a gente ainda tem que fazer, né? E eu queria só complementar, como você é professora, e o meu sonho é ser sua aluna, eu ia adorar ouvir essa voz e ter esses desafios e essa inspiração. Quem sabe um dia eu serei sua aluna. Eu queria que você falasse para nós, mulheres, nós estamos no ano da capacitação no SESB. Quais os desafios que a mulher tem que encarar na área acadêmica para que ela realmente possa se destacar no mercado? Às vezes a mulher pensa assim, isso não é importante, eu não vou fazer uma pós, eu não vou fazer um mestrado. Você falou agora há pouco que você, querendo ser professora, tinha que fazer um mestrado, né, para se capacitar. E a gente sabe muito bem que o mestrado não é nada fácil de fazer, principalmente considerando mulheres que têm filhos ainda, né? Então, qual a importância dessa capacitação? O que a mulher deve buscar de capacitação para que realmente ela esteja na linha de frente em relação ao mercado de trabalho? É aquela questão, né? Como nós somos mulheres, nós temos que fazer o dobro. Então, não é fácil. É preciso que a gente tenha capacitação, esteja formada, tenha conhecimento, seja competente para conseguir as melhores colocações, né? Para conseguirmos mostrar o nosso valor. Foi-se o tempo em que as pessoas nas suas carreiras eram reconhecidas pela sua experiência. Né? No mercado de trabalho, há uns bons anos atrás, tanto homens quanto mulheres, não precisavam ter uma formação porque aprendiam na prática, só que eram outros tempos, havia mais empregos, isso era reconhecido. Hoje, o mercado mudou, né? Está muito diferente, as coisas estão muito aceleradas, e é preciso entender o que você precisa de competência e buscar. E quando a gente busca isso de uma forma acadêmica, está se acessando conhecimento que já foi embasado, né? São pessoas que estudaram sobre aquilo, que testaram, são professores que se prepararam para poder passar esse conhecimento adiante. Então, ser autodidata é para alguns, talvez para conhecimentos mais rápidos. Então, se você tem disciplina, vai atrás do conteúdo que está acessível, você aprende. Agora, um aprendizado mais regular, com mais profundidade, com mais comprometimento, tem que ter um acadêmico, que aí você tem prazo para entregar trabalho, tem um professor te cobrando, tem todo um operacional que vai te fazer de verdade estudar. Então, é necessário formalizar essa capacitação. As faculdades hoje já perceberam que está tudo muito rápido e que às vezes não dá para o aluno ficar ali fazendo um curso de 2 anos, então já tem cursos mais rápidos, tem pós-graduações de 1 ano, de 10 meses, existem estudos mais compactos que você aprende mais rápido, né? Tem novos modelos, porque as universidades também têm se desafiado a novos modelos de aprendizagem, porque a pandemia veio e alterou a forma online aí de estudar, agora a forma híbrida, algumas faculdades estão voltando presenciais, então tudo é desafiador até para o ensino. E aí nós não podemos ficar fora disso. Nós imaginarmos que vamos conseguir sozinhos, pensar que estamos limitados à nossa capacidade e competência, e a gente não tem tudo. Sempre há alguém que sabe outra coisa que nós não sabemos, então é bom a gente se apoiar sobre ombros de gigantes, né? Tem uma frase, quando eu vou e complemento o que eu preciso em alguém que tenha o que me passar, eu amplio o meu tamanho, né? Amplio a minha capacidade. Então, é importante a gente buscar esses esforços, né? Não ficar contido em si mesmo, porque aí a gente fica pequeno. E é tão bom crescer, né? Tão maravilhoso você experimentar a sua capacidade. A gente tem que experimentar isso. Precisa realmente se empoderar, né?
Deixa eu só mudar aqui. Vocês estão me ouvindo? Vou tirar aqui o fone. Sim, está ouvindo bem, Larissa. Eu ia até perguntar justamente isso que você falou, Dani. O que você diria, né, para as mulheres que buscam espaço no mercado? E você falou aí, o caminho é exatamente esse: é a capacitação, né? É procurar se melhorar mesmo, se capacitar, buscar novas formações, né? Buscar novas competências e se complementar academicamente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, assim, alguma palavra de encorajamento a essas mulheres que estão desbravando esse mundo, né, que ainda é tão masculino do seguro? O que você diria nesse momento? Diria que as pessoas devem acreditar no seu potencial, né, na capacidade que elas têm de transformar o presente, né? O que eu faço aqui já reflete no meu futuro, então a hora de fazer agora é um pouquinho de cada vez, é um pouquinho que faz diferença lá na frente, não precisa querer fazer já tudo de uma vez, são pequenas transformações que fazem grandes feitos lá na frente. A principal limitação que existe somos nós mesmos, é a gente que limita o tamanho que a gente quer ter, nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida, a gente tem que se apropriar dessa responsabilização. Então, nós é que determinamos onde que nós queremos chegar. Você descobre muitas vezes ao longo do caminho, mas eu não sei ainda onde eu quero chegar. Pensa onde você quer chegar amanhã, já faça hoje. Amanhã você descobre o que você vai querer depois de amanhã. O importante é fazer algo. Né? Não precisa saber o que você vai querer daqui a 50 anos. Isso aí a gente vai descobrir depois, vai mudar. Né? Então, não é tudo isso. É um passo de cada vez. E o mais importante é o valor das pessoas, né, ao longo dessa caminhada. As pessoas são mais importantes do que as coisas. O que a gente vai levar, né? O que a gente vai deixar? Então, que a gente deixe algo bom, né, para as pessoas. Eu não sei o que vem depois, né? Cada um tem a sua crença, mas vamos deixar boas pegadas, poder ajudar de fato. E eu acho muito legal o que vocês fazem, né? A Regina, a Larissa, ao SESB. Poxa, esse espaço que vocês estão dando para poder compartilhar experiência, trocar ideias e levar palavras que possam estimular as pessoas, ajudar as mulheres, isso é virtuoso, né? Isso deixa história, parabéns. Nem todo mundo tem coragem de fazer isso, porque dá trabalho, e isso é muito legal, parabéns a vocês por fazerem isso. E eu queria finalizar com uma frase de Bertrand Russell. Ele diz que uma vida virtuosa é inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. Então, são dois valores. Conhecimento, mas, sobretudo, o amor. Que lindo, que lindo. Regina, vou passar a palavra para você fazer o nosso fechamento. Antes da gente encerrar, né? Falar algumas palavras aí para a Dani, porque foi tão rico, que live rica. Nossa, e tantas mensagens aqui, vocês não deixaram perguntas, mas tem tantas mensagens aqui, Dani, olha, antes da Regina falar, deixa eu só ler mais algumas aqui. Parabéns, Daniela e todas nós mulheres, você vai longe, sucesso. Essa mensagem da Maria Lúcia. Virgínia, é verdade, uma outra mulher incrível e poderosa, nossa presidente Regina. O pessoal estava falando aqui, olha, que a Regina é muito poderosa, incrível. O pessoal está aqui, Regina, te elogiando, viu? A mulherada do SESB aqui em peso elogiando nossa presidente. Que momento incrível, gratidão, Jéssica Rolim. Gente, realmente, momentos assim que vão ficar marcados, né? Vão ficar marcados para a gente, no nosso íntimo para sempre. Vou passar a palavra então a você, Regina, você fazer o nosso fechamento antes da gente encaminhar aqui para o encerramento da nossa live. Como a gente aproveitou essa 1 hora, hein? Foi muito rica para mim. Né? Passou voando, foi rica. Nós estamos fazendo história no SESB, né, com essa primeira live do Dia Internacional da Mulher pelo YouTube. Eu quero agradecer a todas as executivas que estão conosco aqui, algumas amigas minhas convidadas, a Ellen Cristina, a Edilza Nunes, de Fortaleza, as associadas, a diretoria, as nossas vice-presidentes. Que riqueza estarmos juntas nesse momento. Dani, você é uma pessoa inspiradora,
muito especial. Eu aprendo muito com você. E você me deu um pouquinho de trabalho, tá? Você sabe disso. Para você vir para o livro, eu tive que esperar um pouquinho, te ligar muitas vezes, passar várias mensagens. Um dia ela falou para mim assim, mas será que vai valer a pena esse livro? Não era só a pergunta da Dani, é a pergunta de praticamente todas, porque esse livro é um livro inédito, ele não existia antes. E como a Lari falou, contar a nossa história é um pouquinho doído, porque a gente tem que se mostrar. Mas todo o trabalho que eu tive com você foi recompensado. Um dia eu quase desisti. Falei, vou deixar essa Dani para lá. Mas o meu coração falava, não, ela é rica, ela é preciosa, vai valer a pena. E eu envolvi muito meu tempo em te convencer, porque você estava naquele momento desempregada, naquele momento em que você... Quando a gente também está fora do mercado, a gente fica com um pouquinho dificuldade na autoestima, né? Você fala, o que eu vou falar? Né? Onde é que eu estou? Quem que eu sou? E ver você se superar dessa forma tão extraordinária e acompanhar você e poder abrir o nosso coração hoje aqui nessa live e contar isso para outras mulheres é muito rico, porque eu tenho certeza que muitas mulheres estão aproveitando isso para dizer, nossa, se a Dani chegou lá, eu posso chegar. Né? A Dani hoje está num grande banco, tem uma função relevante, está terminando o mestrado, vai trazer esse material rico de contribuição aí para o mercado de seguros, para o mercado financeiro. E, como diz no popular, no pain, no gain. Sem sacrifício, sem dor, sem avanços, sem conquistas, sem vitórias. Então, eu quero deixar meu agradecimento carinhoso para todas vocês e compartilhar mais uma frase da Mary Wollstonecraft. Eu estou apaixonada por ela. Eu escrevi essa biografia, como eu falei no início, no livro Mulheres Extraordinárias. Tem 91 histórias de mulheres que já morreram e que foram contadas agora. E eu vou depois sortear esse livro aqui no SESB. Mas eu quero deixar uma frase que tocou muito o meu coração, e eu sei que vai tocar o coração de vocês também. Ela diz assim, eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. Com essa frase e com o nosso slogan, seja tudo aquilo que você deseja ser, eu desejo que esse Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2022, esteja cravado no seu coração para lembrança toda a sua vida, de tudo aquilo que você construiu hoje, até hoje, e aprendeu hoje, e que você possa levar esse dia como fortaleza para as suas novas conquistas e para os seus novos passos. Um grande dia da mulher para cada uma de vocês, que são guerreiras, que são visionárias, que são altruístas e que estão sendo, cada dia, tudo aquilo que vocês desejam ser. Muito obrigada. Lindo. Posso ler só mais uns comentáriozinhos aqui, umas mensagens que deixaram para a Dani, antes de eu fazer o encerramento? Vou até colocar aqui, ó. A Edilza falou assim, Daniela, fiquei encantada com a sua história. Estou vivendo algo semelhante ao que você viveu e recebi uma energia positiva muito boa vindo de você. Eu acho que todo mundo recebeu essa energia aí, né, gente? Ela emana uma energia, assim, extremamente positiva, forte. A Virgínia falou o seguinte, Regina, precisamos fazer outras lives com as convidadas do livro. É só o começo, gente. Olha, essa é a primeira de muitas. Deus quiser, muitas virão. Outra mensagenzinha aqui da Kelly Fernandes. Rico demais poder ouvir essa experiência de vida, pois enriquece as nossas lutas. É verdade, Kelly. A Vilma Torres, colocou o seguinte, riquíssimo esse assunto nesse dia de hoje. Esse amor para dar certo tudo na vida. Com amor vale muito a pena. Tudo que a gente emprega amor, gente, dá certo. É verdade. O que a gente faz com amor dá certo e inspira, como o Dani vem inspirando aí muita gente. Então, podemos seguir para o encerramento? Então, vamos lá, que eu quero agradecer imensamente a presença dessas duas mulheres tão relevantes para o nosso mercado de seguros, né?
que influenciam, que inspiram tantas outras mulheres. Vocês são exemplo aqui, né? E vocês fazem com que as mulheres sintam vontade de batalhar pelo seu espaço nesse universo tão masculino ainda, por enquanto. Então, vocês nos incentivam a querer sempre mais, a buscar melhoria, buscar crescimento. Dani, obrigada imensamente por você ter aceitado esse convite, tá? Por ter abrilhantado nossa noite, do nosso dia, Dia da Mulher. Então, que você continue sendo essa fonte de inspiração para todas nós. Tá bom? Eu que agradeço. Foi ótimo, foi muito rico. Me senti assim, muito honrada de poder estar aqui nesse bate-papo com você. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Regina, pela oportunidade. E obrigada, Dani, por trazer tanta informação rica, tanta informação valiosa para a gente. Obrigada a todas, né? Todas que estão aqui, todo mundo que está aqui presente. Acho que chegamos em 30 pessoas, se não me engano. Não acompanhei aqui tudo, mas deu bastante gente. Então, obrigada pela participação de todos aqui nos comentários. E a live vai ficar salva, né? Vai ficar salva aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Depois curtam, comentem. Se quiserem deixar mensagens também, depois a Dani quer deixar seus contatos, e-mail, se alguém quiser fazer um contato com você. Sim, eu tenho o canal no YouTube, que é Daniela Pascoal Neves. O meu Insta é dani.pascoalneves. Eu depois, nos comentários do YouTube, digito lá, pode deixar. Ótimo, que aí a gente já convido todos vocês a curtirem, seguirem ela nas redes sociais para acompanharem esse trabalho incrível dela, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, pessoal. Beijão. Tchauzinho, beijo. Obrigada a todos, um beijo no coração.